Shalom, shalom, bom dia, Shabbat shalom, sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Nós estamos aqui para celebrar, para comemorar o Pentecostes de Deus, amém? Que deve começar amanhã, às 18 horas, mas hoje vamos aprender um pouquinho dessa festa maravilhosa, né? Uma das 7 festas principais que o Senhor deixou para nós no livro de Levítico, capítulo 23, no livro de Deuteronômio, capítulo 16, mas antes disso, eu quero ler aqui esse salmo que o Senhor colocou no meu coração e aquilo que o Senhor já liberou ali sobre o nosso povo, conforme aquele hino que colocamos ali. Mas o Salmo 29 é justamente um salmo que vem falar a respeito da voz do Senhor. O shofar, ele tem essa incumbência, ele tem a incumbência de ativar o nosso espírito, ele tem a incumbência de trazer um despertamento do nosso espírito. Já quero dizer que quando, uma próxima vez, tivermos a oportunidade real de apresentarmos o som do shofar, você e eu entendamos que não tem a ver com a nossa alma, não tem a ver com o nosso gosto particular, porquanto é direto do nosso espírito, e o nosso espírito, às vezes, não, a nossa alma não consegue, às vezes, traduzir aquilo que está no nosso espírito. As primeiras vezes, por exemplo, que eu ouvi o shofar, não via muito sentido. Agora, o shofar já faz sentido ao meu espírito. Então, ainda que a minha alma, às vezes, fale que sou esquisito, mas eu entendi que é um despertar, é o fôlego de Deus sendo liberado de dentro daqueles que o Senhor tem por instrumento dele, né? Para poder manifestar a sua voz, o seu fôlego, o seu som. Então, é muito interessante usarmos esse instrumento para adoração, para despertamento, para limpeza do nosso espírito, todas essas coisas próprias do próprio instrumento que Deus deixou para lhe representar. Quando Deus desce ali no meio do seu povo, em Êxodo 19, Êxodo 20, você vai ver que uma das manifestações são os sons dos chofares, não é? Então, é porque ali há uma expressão da voz do Senhor. Então, nessa expressão da voz do Senhor, eu quero ler o Salmo 29 como um decreto da própria palavra de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória, o Senhor está sobre as muitas águas, aleluia. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano, aleluia. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar crias às corças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz glória. Aleluia. O Senhor preside aos dilúvios. Como rei, o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Amados, se pensarmos ali em Gênesis, o Senhor fala que existe o caos, não é? Em cima ali, mas o Senhor fala a respeito, a terra tornou-se sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava sobre as muitas águas, e Deus começou a dar comando pela sua voz, e a voz do Senhor organiza todas as coisas. É isso que nós queremos que esteja no teu espírito, no meu espírito. A voz do Senhor organiza todas as coisas, ela coloca tudo em ordem, no seu devido lugar, para que o homem tenha lugar de descanso, de desfrute, de governo, de refrigério. Então, em nome de Jesus, entre em Pentecostes agora, não é? Hoje, penúltimo dia do Homer, nós estaremos aí falando um pouquinho a respeito das festas do Senhor, e amanhã entraremos em Pentecostes em si, trazendo as características dessa festa, explicando o que de representação ela tem no nosso Cristo, porque as festas, elas são reflexo daquilo, sombras daquilo que Jesus é. Então, quando Cristo vem e ele desce sobre o Velho Testamento, ele ilumina o Velho Testamento para que nós possamos viver a realidade, e a realidade é Cristo.
Então, é isso que nós queremos trazer. Nós venhamos a viver o evangelho do Senhor, olharmos para aquilo que dentro da divisão que o homem fez do Velho Testamento e o Novo Testamento, nós queremos ver que a nova aliança no sangue de Jesus, ela veio para validar a aliança que foi feita pela fé no sangue daqueles que eram inocentes, dos animaizinhos inocentes. Então, é muito tremendo que nós entendamos como o Senhor quer que nós venhamos a governar. Amém? Então, eu quero deixar aqui, ontem, no Shabat, falamos alguma coisa em relação a isso, mas eu quero dizer novamente aqui de Hebreus, capítulo 12, versículo 26 ao 29. O Senhor prometeu, dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas. Como tinha sido feitas, elas serão abaladas como elas tinham sido feitas. Para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Olha que palavra gloriosa aqui. Sabe que Deus está falando? Vocês recebem um reino que não se abala. Meu reino tem uma cultura. Vocês vieram de um reino caído e eu quero estabelecer aquilo que não é abalável. Então eu vou abalar o que pode ser abalado. E não tem como abalar sem haver dissabores. Não tem como abalar sem haver conflito, guerra. Não tem como abalar aquilo que era estruturado, fundamentado naquilo que era morte, para estabelecer aquilo que é vivo, sem trazer um choque, sem trazer um conflito das culturas. É por isso que você e eu estamos passando por tantas coisas. É por isso que Deus está fazendo subir a nossa carnalidade, a nossa humanidade em Adão. É por isso que Deus está fazendo subir tanta impureza do nosso coração, porque ele precisa abalar o que pode ser abalado, porque entramos no reino que é inabalável. Você entende? Então, nós, através desse tipo de visão, nós vamos saindo daqueles lugares onde Deus não me ama, Deus levantou a sua mão contra mim, Deus não está nem aí comigo, é guerra em cima de guerra. Não, nós vamos ficando pacificados. Deus está tratando comigo, porque eu quero e eu preciso manifestar a natureza do Cordeiro. E, diante disso, ele vai abalar o que é adâmico, o que é mundano, o que é satânico, o que não é próprio da cultura inabalável do reino de Deus. Então, postas, né, essas coisas, eu quero que cada vez mais nós venhamos a estar num lugar confortável no amor do nosso Deus. Cada vez mais imersos no amor do nosso Deus, para que todo espírito de orfandade seja denunciado e saia das nossas vidas cada vez mais. Porque se nós entrarmos naquilo que é o amor de Deus, o guardai-vos no amor de Deus, nós vamos entendendo que não tem espaço para orfandade. E assim a nossa identidade vai se estabelecendo, e conforme a nossa identidade vai se estabelecendo, nós vamos entrando num lugar chamado propósito, e o propósito nos leva ao nosso destino profético. Essa é a manifestação de uma paternidade que quer ver os seus filhos encaixados ao propósito eterno do Senhor. Essa é uma marca. Então, nós precisamos urgentemente deixar aquele lugar de vitimismo, de desculpas, de autojustiça e nos entregarmos a Deus. Qual é a minha identidade em ti? Sou filha, filha que governa, filha que vê, filha que tem o sacerdócio muito bem estabelecido dentro de si mesma, sou filha, e eu caminho nos braços eternos do meu Deus. Ele já me tomou, ele já me segurou. E quem poderá arrancar-me das mãos do Senhor? Isaías fala sobre isso. Então, o Senhor, ele quer trazer para nós um lugar de segurança, um lugar onde nós passemos os solavancos da vida totalmente seguros e tranquilos. Isso não quer dizer que não vai haver dor, quer dizer que vai haver paz. Isso não quer dizer que você não vai chorar, quer dizer que você terá consolo. Isso não quer dizer que nós não, em uma hora, como Paulo falou, chegamos a desesperar da nossa própria vida, mas tem paz, tem segurança no amor de Deus. Eu estou olhando e parece que para mim não tem saída, mas o Senhor está te falando e me falando, tem saída, porque eu sou a tua saída.
eu sou o teu escape, sobe. Você entende? Então, em nome de Jesus, eu quero falar hoje um pouquinho a respeito das festas, para que você se situe, Shalom, pastora Margarida, para que você e eu nos situemos diante daquilo que o Senhor preparou para nós nos tempos eternos que Ele deixou para nós. Porque hoje comemoramos o Shabat, porque hoje falamos Shabat Shalom, porque o Senhor, Ele nos deixou portas de graça, colocou Cristo como a porta da graça, e agora Ele fala, dentro do Cristo, Ele tem coisas que você pode acessar. Então, eu quero que você acesse o meu tempo eterno para governar na terra. Quando eu criei a terra, eu estabeleci um dia para descanso. Isso não é da lei, isso é da criação. Então, no sábado, diz o Gênesis capítulo 2, e o Senhor descansou das suas obras. Então, aí ele estabelece o sábado, no dia de sábado, no sétimo dia, ele descansou e o santificou, ou seja, ele colocou como um dia especial. Então, por que falamos Shabat? Porque estamos na cultura que Deus estabeleceu lá em Gênesis. Precisamos entender que esse reino inabalável, ele tem uma cultura, e é essa cultura que nós precisamos descobrir. Ontem o Senhor me chamou a atenção para um versículo lá em Romanos, capítulo 9, versículo 4, que é dos israelitas. O culto, a promessa, o próprio Cristo, e tem outras coisas ali que eu não me lembro. Mas se há um culto que Israel manifestou aqui no Velho Testamento, é bom que eu saiba adorar de acordo com aquilo que eles faziam. Nós temos que pedir, não ir lá em Israel para aprender como eles cultuam, mesmo porque estão desviados daquilo que o Senhor queria para eles como nação. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de você e eu entrarmos num lugar onde vamos olhar o Velho Testamento à luz do Senhor e vamos falar, Senhor, me ensina a cultuar dentro da cultura que o Senhor estabeleceu lá para aquele povo que o Senhor chamou de nação sacerdotal, nação de adoração. Eles têm algo para nos ensinar. Os profetas têm algo para nos ensinar, salmos, provérbios, os profetas maiores, os profetas menores, os livros, os pentateucos, os livros históricos, o Pentateuco, aliás, né? Os livros históricos, todos têm algo para nos ensinar. Como cultuamos a Deus. Porque todo culto, ele desenvolve uma cultura. É isso que o Senhor quer, que a gente veja a cultura que ele desenvolveu no Velho Testamento, à luz do sacrifício de Cristo, e nós comecemos a nos manifestar, porque saímos do ritual, saímos da oferenda de animaizinhos em todo o tempo. Cristo, uma vez por todas, ofereceu o seu sangue e o seu corpo por sacrifício eterno. O véu foi rasgado e nós entramos na presença de Deus com o coração sincero, purificado o nosso coração da má consciência, lavado o nosso corpo, nós entramos para a adoração. Mas nós podemos aprender com aquilo que os nossos irmãos deixaram, através dos escritos, dentro das escrituras, que são sopradas pelo Espírito da verdade, e eu vou receber a cultura que Deus deixou para mim. O Velho Testamento tem governo. Como os reis agiam? Qual era a investidura de cada rei? Como os sacerdotes agiam? Como os profetas agiam? E isso está para mim, porque sou filha de Deus e me manifesto de acordo com aquilo que Deus me deixa como princípio. Os reis governavam. Sei que na Bíblia tem reis péssimos, mas tem reis bons, que vão até o mais profundo do seu comprometimento com o Senhor e entram até os lugares altos e destroem os altares feitos nos lugares altos. O que quer dizer isso? Que determinados reis, como o rei Josias, por exemplo, ele se comprometeu tanto com o Senhor que ele falou, existem lugares altos de adoração onde aqueles que não são Deus estão sendo adorados. Vou me levantar e vou arrancar esses altares. É isso que nós, aqueles que trabalham com batalha espiritual ou com uma adoração, que move esse tipo de altar, estamos empenhados em fazer. Nossa parte é sermos compromissados com o Senhor até o final. E às vezes não entendemos o nível de guerra que passamos, porque às vezes estamos comprometidos com os altos escalões da maldade para tirá-los da sua regência de sobre vidas, famílias inteiras, às vezes um bairro, uma cidade, para que o Senhor possa vir e levantar os pontos luminosos, como diz lá em Isaías 60. Eis que as trevas cobrem toda a terra, mas resplandecente nasce sobre ti, dentro de uma cidade imersa no caos e nas trevas, nasce sobre ti a resplandecente luz do Senhor. É isso que, como igreja, precisamos entender.
Não estamos falando, às vezes, de conquista de territórios onde uma cidade inteira vai ser convertida, mas eu creio que dentro daquele lugar onde Deus falou, estou colocando os meus pés, há muita gente para ser arrebatada para o Senhor. E essa é a minha função e a tua função, dentro do que Deus determina para cada um. Então, se alegre. Pentecostes é a preparação dos filhos de Deus para entrar nesses lugares e falar: ei, venha para cá. Isso é Pentecostes. Pentecostes é nós sairmos daquilo que era pequeno, daquilo que era imaturo, daquilo que era uma espiguinha, e entrarmos naquilo que é uma espiga granada, cheia, é uma colheita de abundância. Veja que quando passa a Páscoa, há sim uma primícia, há os pequenos molhos ali sendo apresentados para Deus, porque alguma coisa já tinha sido plantada. Sim, na Páscoa, olha a coerência de Deus para a festa. Na Páscoa, o Senhor já havia plantado uma semente ali. Então, quando entramos já em primícias, é apresentado flor de farinha, é apresentado azeite, é apresentado vinho. Naquela pequena porção do Cristo que entrou dentro de mim e dentro de você, já tem uma pequena manifestação, já está lá. Azeite, trigo e vinho. Representações do Cristo vivo, como farinha, representação da unção de Deus sobre nós, que é o azeite, e representação da vida do Espírito Santo que já está dentro de nós. É isso que o Senhor fala para nós na Páscoa. E logo, aí ele vem, Páscoa primícia. Bicurinha é o nome da festa. E aí nós vamos entrando diante do Senhor e já reconhecemos, eu nasci de novo. Foi um sangue derramado, o sangue foi passado no umbral do meu coração, é o novo nascimento. Por isso falamos, as festas precisam ser olhadas na ótica de Cristo. Não é uma festa de tradição, das danças típicas, da veste típica e da mesa típica deles, lá de Israel. Não é disso que estamos falando, ei? Nós estamos falando de um alimento espiritual que a luz de Cristo vem e nos fortalece como povo de Deus e por isso celebramos as festas. Celebramos as festas porque elas têm realidade espiritual para nós tomarmos posse. Existem ali dimensões espirituais nas quais entramos e somos fortalecidos na força do Senhor e no seu poder. Nós podemos entrar nesses lugares e falar: há graça para mim nesse lugar, há favor para mim neste lugar. Amados, hoje, ministrando aqui ao Senhor para trazer essa palavra hoje, chorei muito diante do Senhor, porque estava lendo aqui Levítico, capítulo 23, e de repente aqui, eu já tinha falado isso quando falamos da Pessá, não é? Da Páscoa, e falamos um pouquinho ali das primícias, que é um Cristo, às vezes, né, um Cristo neonascido. E aí o Senhor me levou para o Cristo, quando ele estava na barriga da sua mãe. Herodes já tinha fúria contra ele, não é? E Deus falou para aquele homem, o José, vai para o Egito. Não, saia do censo primeiro, vá para o censo, vá lá para Belém. E eles foram para Belém. E lá em Belém, chegou a notícia que Herodes estava perseguindo para a morte todas as crianças neonascidas. E é exatamente isso que acontece conosco quando Cristo nasce em nós. Há uma perseguição dessa semente. Então, o Cristo novinho dentro de você já vai ser perseguido. Por isso o Senhor fala: ande de mão dadas comigo 50 dias. Ande recebendo uma porção do meu espírito. Acostume-se comigo. Habilite-se nesse ambiente de glória que eu trouxe para você, para que no final desses 50 dias você seja em mim uma espiga cheia, eu esteja crescido dentro de você. E ao invés de você levar simplesmente uma flor de farinha, algo ali que está nascendo, é tenro, é novo, você vai levar 2 pães. Meu Deus, eu chorei muito com isso. Deus estava falando de um Cristo maduro. E quem é esse Cristo maduro agora? É o Cristo que depois que o pai dele teve um sonho, o Senhor fala para José: pode voltar, porque aqueles que te perseguiam não te perseguem mais. José estava escondido no Egito, guardando o filho neonascido. Nós estamos aqui no Homer de Deus, guardando o Cristo neonascido. E depois, quando chega, voltando do Egito, vai para Nazaré. E aí, depois de sair daquele lugar de imaturidade, aí o Senhor fala para ele: vai lá batizar. E ali Jesus é imerso nas águas. O que vai acontecer conosco no dia de Pentecoste? Pega a igreja.
nascida e agora capacitada. Em Pentecoste, muitos falam que a igreja nasce em Pentecoste, não é a minha visão particular, amém? Cada um tem a sua visão em determinadas coisas, não está muito ligado com aquilo que eu imagino que seja o nascimento da igreja. O nascimento da igreja está, para mim, ligada quando Cristo verte ali o seu sangue, do lado a água e o sangue, mas fique na posição que Deus te deu. Isso é negociável, amém? Existem princípios que não são negociáveis, mas existem princípios que nós podemos caminhar juntos sem briga, sem discussão, sem acharmos que eu tenho razão, aquela coisa terrível que a religião faz, não é? Eu creio que a igreja nasceu naquele momento, como a mulher nasceu de Adão enquanto Adão dormia, uma costela tirada ali para mim, a igreja nasceu no sangue e na água do Cristo vivo. Mas, já me reportando à festa de Pentecostes, a igreja vai receber um revestimento, unida e reunida em torno de um nome, lá no livro de Atos 2, que vai acontecer com a igreja? Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E aí vem o Espírito da verdade, toma aquele povo e sela aquele povo para um trabalho. Veja que Jesus, quando vai sair para a guerra, o Senhor fala para ele, vai lá batizar com João Batista. Então, Jesus recebe um revestimento de poder ali. Ele não vai sem ser batizado para que toda justiça se cumprisse. E aí depois o Espírito toma pela mão e fala, vai para o deserto, vai vencer ao teu oponente. Então, ali temos um Cristo maduro. É isso que Deus está falando. Eu vou levar você, igreja, dentro desses 50 dias, a um nível de maturidade. Depois vocês vão receber um revestimento de poder para que vocês enfrentem o adversário de vocês. Cristo recebeu uma palavra. Este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Você vai receber o selo do Espírito Santo. Deus vai estar falando com você. Eu estou dentro de você. Vá e faça a minha obra. Para que é Pentecostes? Para serviço. Para que é Pentecoste? Para sermos revestidos. Para que é Pentecoste? Para termos confiança e convicção que o poder de Deus está dentro de mim e eu vou multiplicar a natureza que Cristo colocou dentro de mim. Você entende? Por isso vamos celebrar Pentecostes. Por isso é uma festa que não se prende àquilo que é o Velho Testamento. É uma festa que se caracteriza por uma movimentação que explode para fora. Eclésia quer dizer para fora. A igreja para fora. A igreja que manifesta poder de Deus e é representante, a embaixadora do reino de Deus. E nós precisamos desse Pentecostes aqui. Nós precisamos dessa festa chamada Shavuot. Ontem até errei o nome, falei lá, confundi com tabernáculos, né? E falei Shavuot para tabernáculos, e tabernáculos é Sucote, eu me confundi, me perdoem quem assistiu, amém? Então, nós vamos vendo como Deus, ele quer balançar aquilo que a religião fez no nosso entendimento. Ele quer trazer a cultura do céu, e ela está expressada também no Velho Testamento. Amém? E aqui, vamos ver, a palavra de Deus aqui, eu trouxe as primeiras festas. Veja que o Senhor fala de 14 dias, de 7 meses, de 7 semanas. O Senhor vai tratando a respeito de 777. Depois que passamos dessas festas, aí o Senhor, ele fala de 7 meses, aí ele vai ter um novo conjunto de 3 festas, que é Yom Teruah, Yom Kippur e a festa dos tabernáculos. Essas primeiras festas que se encerram amanhã, elas vão falar do Cristo nascido e ressurreto. Vai falar do Cristo pequeno, uma flor de farinha. Ele vai falar do Cristo que acabou de nascer, mas nós, nessa caminhada, na contagem do Homer, vamos deixando os fermentos e vamos nos apresentando diante dele, apresentamos o nosso molho movido, eis aqui a primícia, porque olha que interessante esta palavra. Que interessante essa palavra. Olha o que Deus fala a respeito aqui no contareis para vós outros desde o dia imediato ao sábado. Deixa eu ver se é essa aqui, ó. Se é essa aqui ou se é outra palavra. Não, peraí. E o nascimento. Vamos ver aqui, com 2 cordeiros. Aqui. Ó, isso aqui que eu quero falar.
O Cristo nascido em vós, em nós, também é tenro e precisa de cuidados para crescer dentro de nós, nossos primeiros passos nele. Observa aqui em Levítico 23, do 13 ao 14. Olha o que fala. A sua oferta de manjares serão 2 dízimas de um efa de flor de farinha. Você vai pegar um pouco e vai trazer para mim. É o Cristo que acabou de nascer dentro de você. E aí ele fala, amassado com azeite, que é o que eu falei agora, já tem uma unção, para a oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Então você vai entregar isso para queima total. Você vai trazer diante do Senhor e falar aqui, Senhor, estou queimando totalmente o sacrifício vivo na tua presença. Eu entendo agora que eu sou uma nova criatura. Por isso, amados, nós precisamos ter muito cuidado com o formato das nossas igrejas. O que nós oferecemos para o povo, quando o povo entra na casa de oração do Senhor, é o que vai manter aquela pessoa na presença de Deus. Se nós falamos para ela de casa, de carro, de solução de problemas imediatos, é isso que elas vão reivindicar de nós. Agora, se nós tivermos uma palavra, arrepende-te, queime-se totalmente diante do Senhor, é isso que ela vai aprender a manifestar. Já uma dica aí para as irmãs que estão começando o Ministério Morra, vem viver nos seus lugares. Pastora Margarida, profeta Louise, não vamos negociar o evangelho. Vamos trazer solução para a pessoa, sim, mas vamos ensinar para ela, arrepende-te. Você entende, queridos? Em nome de Jesus, porque aquilo, o tipo de porta que nós abrimos para a pessoa entrar dentro do nosso ministério, da nossa igreja, é o tipo de porta que as pessoas vão reivindicar. Ai, mas você não falou que era só vir, dar 7 pulinhos, dar só uma oferta e tudo seria solucionado? É isso que as pessoas vão cobrar de nós. Mas se nós estivermos diante do Senhor e colocando para aquelas pessoas, você é pecador e você precisa se converter ao Senhor, você precisa se arrepender, é isso que verdadeiramente vai fazer com que ela tenha consciência daquilo que ela está enfrentando. Se nós diluirmos o evangelho, grandes problemas nós teremos. Porque se as pessoas vierem cobrar algo, nós podemos dizer para ela, mas irmão, a palavra de Deus diz isso. A palavra de Deus diz aquilo. Os princípios da palavra de Deus são esses. O Senhor não vai rebaixar o seu evangelho porque o povo está sofrendo. Porque normalmente o sofrimento vem do pecado. Então, se nós colocarmos o pecado como algo para ser jogado para trás e apresentarmos ali um pacotinho de presente para as pessoas, verdadeiramente elas ficarão no limbo de um evangelho diluído. Tenha cuidado com isso. Nós temos que ter cuidado com isso. Ah, precisamos encher a igreja. Não, não precisamos encher a igreja. Nós precisamos ter salvos dentro da igreja. Nós precisamos ter pessoas comprometidas com a santidade do Cristo vivo. Ah, mas se a gente pregar essas coisas, elas não vão ficar. O Senhor sabe como convencer as pessoas. Veja lá no Velho Testamento. Raça de víboras, arrependei-vos. E estava lotado a audiência de João Batista. Lá no deserto. Sabe por quê? Porque João Batista estava pregando aquilo que era verdade e que aquele povo, como disse o apóstolo Alexandre, não estava acostumado a ouvir. Ele trouxe uma palavra da verdade, então ele atraía os pecadores, porque os pecadores estavam sofrendo por dentro. Veja que Jesus, nenhum milagre que ele fez, ele deixa as pessoas sem compromisso. Para todas elas ele dá um comando, vai, não peques mais, não entre naquela aldeia, não faça tal coisa, vai se apresentar ao sacerdote. Sempre Jesus dava uma ordem de obediência para aquelas pessoas. Quem me tocou? Ele cobra as pessoas numa posição. Está com a mão mirrada? Venha para o meio. Você entende? Esse é o evangelho de Deus. Não podemos diluir o evangelho do Senhor, nem a porta de entrada para o reino de Deus. A porta de entrada se chama Cristo, e não presentes, e não uma facilidade. Não dilua o evangelho. Tenha firmeza. É melhor que não gostem de nós do que nos adularem, porque estamos pregando o evangelho de bajulação. Que o Senhor nos dê firmeza. Não é fácil, mas que o Senhor nos dê firmeza. Em nome de Jesus. Voltando aqui à leitura de Levítico, aqui está falando uma flor de farinha amassada com azeite para oferta queimada, totalmente queimada. É um holocausto ao Senhor. E a sua libação será de vinho, ou seja, o líquido que você vai derramar diante do altar do Senhor já é o Espírito Santo. Aleluia! E aí ele vai falar: não comereis pão, ou seja, não vai pegar um alimento inteiro, nem trigo torrado, nem espigas verdes, até ao dia em que trouxeres esta oferta
ao Senhor, o vosso Deus. É estatuto perpétuo. Ou seja, não tem como você acessar alimentos espirituais sem, em primeiro lugar, apresentar a flor de farinha diante de Deus amassada com azeite e o vinho da libação, o Espírito Santo. Então, não tem como nos alimentarmos das realidades espirituais que Deus tem para nós se, em primeiro lugar, não entrarmos pela porta. A porta é Cristo. Então, você vê Cristo nas festas? Então, se alegre no Senhor. Ele me deixou um caminho santo. Nem o imundo, nem o louco, não. E o imundo não passará por ele. O louco não vai errar o caminho, não é? Mas o imundo não vai passar por esse caminho. Por quê? Porque tem um procedimento que vai fazer com que eu seja aceita diante do Senhor. Flor de farinha, azeite e vinho. Manifestações do próprio Deus a nosso favor, do qual nós apresentamos em humildade diante dele, e ele fala: pode comer agora o pão, o trigo torrado, as espigas, e celebre comigo. Você entende essa manifestação da parte de Deus? E eu chorei muito hoje já. Por quê? Por conta das realidades espirituais do nosso Deus estarem tão maravilhosamente colocadas. Oba, vamos ter participação especial hoje. O apóstolo Alexandre. Glória a Deus, eu gosto. Eu gosto. Então, aí, aqui o que acontece? Nós teremos aqui agora, não é? O entendimento, ele pediu o texto. Vamos lá, pode falar. Shabbat Shalom, bom dia. Bom dia. Irmãos, quando a apóstola falou do imundo e do louco, o que eu entendo? Que o louco, Deus estava falando que não vai errar o caminho, ele não tem opção, ele não tem poder de decisão, e na justiça de Deus, Deus então fala, cara, ele vai entrar porque não tem como decidir ao contrário. Agora, o imundo, ele manifesta uma loucura, mas para ele tem como se limpar. Ele tem uma consciência ainda de pecado, ele tem uma consciência da vida que ele levou, que ele está levando. Então, esse mundo, nós precisamos nos conscientizar naquilo que nós estamos imundo, que é possível em Cristo nos limparmos para acharmos esse caminho, para estarmos no caminho, para entrarmos através de Cristo. Então, eu creio que essa contagem do Homer, no final, eu quero fazer uma oração em nome de Jesus, e eu creio que é justamente essa a proposta que o Senhor teve para nós nesses dias, né, na contagem do Homer, no Salmos ali 11:3 se os fundamentos estiverem destruídos, o que poderá fazer o justo? E é justamente isso, nós estávamos com muitos fundamentos imundos que manifestavam loucura. Mas dentro desse ambiente, o Senhor está falando, eu posso devolver para vocês uma sanidade. Vocês, então, eu sendo o fundamento de vocês, eu tiro vocês desse lugar de sujeira, de imundície, eu tiro vocês desse ambiente, devolvo a sanidade mental, espiritual, na alma, e vocês vão entrar. Então, que nós tenhamos uma expectativa muito grande, muito forte. Amanhã teremos aí a festa mesmo, né, com a apóstola Fátima, e de Pentecostes, uma ministração para estar preparando. Mas hoje eu quero, assim, nasce uma esperança no meu coração, porque eu entendo da minha vida bem essa parte de quando eu falo da loucura ali de Nabal. Então eu era, na verdade, um imundo que manifestava uma loucura. E teve uma oportunidade para que eu me limpasse da minha imundície através de Cristo. Então há uma oportunidade liberada para nós, por mais triste que sejam as nossas realidades. Às vezes as pessoas pensam assim, para os apóstolos é legal, né? Porque eles ministram, aí eles estão de boa, irmãos, Deus está nos moendo. Nesses dias nós estamos com uma pauta em casa que nós começamos ontem, uma pauta pesadíssima a respeito dos nossos pecados, das nossas imundícies, daquilo que o Senhor veio trazendo nesses dias. Então, não está fácil para ninguém, e é muito pelo contrário, a quem muito é dado, muito é exigido. Então, não pense que nós estamos aqui numa boa, tranquilos, agora nós ministramos e nós não temos nada para acertar, para fazer. Muito pelo contrário, tem muita coisa para acertar, para fazer, mas tem uma expectativa na nossa vida, tem uma expectativa a respeito da nossa casa, do nosso ministério, nosso casamento, nosso relacionamento, uma expectativa de crescimento, porque quanto mais nós nos limpamos das nossas imundícies, menos loucura nós vamos manifestar.
Então, nós vamos ficar mais saudáveis, mais sadios, mais sãos. Então, em nome de Jesus, tem uma expectativa muito firme no Senhor teu Deus. Aleluia. Ah, mas é muito imundície, mas Ele vai te visitar e vai te limpar e você vai parar, em nome de Jesus, de manifestar a loucura. O teu marido vai parar de manifestar a loucura por um arrependimento por identificação, a tua esposa, os teus filhos, as tuas ovelhas, aonde você manifestar este sangue, esta palavra não diluída, como a apóstola está falando, esta palavra pura, genuína, que dói, que bate, que corta, que arrebenta com tudo. É essa palavra, irmãos, é a nossa única expectativa, é a nossa única esperança, é a nossa única saída, é uma palavra pura para desfazer esse mundo tão cruel que nos aprisionou em tantos lugares de vergonha, de vexame, de opróbrio, de desesperança, de sofrimento, de mágoa, de rancor, de ódio, de vingança, de morte, espíritos de morte têm sido liberados, mas em nome de Jesus nós vamos sair desses ambientes. Ontem ainda eu estava pensando, né, o senhor começou a trazer uma irmãzinha, eu falei para minha esposa, eu falei, essa irmã eu vejo ela num lugar de aflição, ela está aflita, e depois até eu mandei uma oração para ela, porque existem situações que nós não temos, nós olhamos para todos os lados, então às vezes a gente está aflito, a gente está desesperado, a gente está angustiado, mas tem uma saída para nós em Cristo Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Sim, tem uma saída para nós. E que nós possamos entrar por essas portas aí que o Senhor tem prometido, né? Que são portas de graça e de poder. Então, vamos lá, amados. Dentro dessas manifestações dessas festas, veja que o Senhor, ele capricha no número 7. Por quê? Porque o 7 é o número da plenitude de Deus. Você não vai ficar presa no número 7 achando que ele é redentivo. Não, a redenção vem por Cristo. A remissão de pecados vem por Cristo. Então, você e eu vamos confiar em Cristo. E aquilo que ele trouxer como uma simbologia de perfeição, eu recebo. Então, eu entendo que 7 meses, 7 dias, o Senhor está falando numa completude, de uma plenitude de porções. É só isso o número 7. Há uma plenitude de uma porção para mim e para você. 7 dias de pães asmos. 7 dias, então você manifesta aquilo que o Senhor deu para você, para que a carne, a malícia, o asmo da malícia e da maldade seja arrancado do teu coração. 7 dias, plenitude, completude, encher uma medida. Aí ele fala 7 semanas de 7. Também tem algo para nós ali. 7 semanas plenas. Acabe a tua semana e entre e na próxima semana com uma plenitude, com uma medida que seja suficiente para vencer aquilo que te aprisionava. Não deixe faltando. Seja pleno naquilo que você faz. Você entende? O número 7 no seu significado, no seu simbolismo em Jesus Cristo. Pleno, entrega plena, entrega total. Deixo o céu e veio para a terra. Eu vim me esvaziando daquilo que era o céu. Eu não tomei por usurpação ser igual a Deus, mas me esvaziei e me tornei servo. Servo até a morte e morte de cruz para poder resgatar a humanidade. Então eu fiz algo pleno, algo cheio. Eu sou uma manifestação do 7 de Deus. Você entende isso? Então nós sairemos da cabala mística, nós sairemos daquele sobrenatural místico e vamos entrando na centralidade do nosso Cristo e vamos entendendo que em Cristo eu sou pleno. Eu deixo as coisas plenamente, eu encho uma medida de arrependimento pleno e eu tomo a plenitude do Espírito Santo de maneira completa. É dessa manifestação que Deus está falando. Não tem lugar para esoterismo. Não tem lugar para o sobrenatural das trevas, onde vamos ficar lá com sons, com cores, com números, não é que é a gematria. Não vamos entrar lá com essas manifestações daquilo que o adversário coloca para dentro do coração humano para manifestar um alto poder. Não, o Senhor está falando, existe uma centralidade no teu coração e essa centralidade é Cristo, pelo meu Espírito que habita em vós. O Espírito de Cristo habita em nós. Então, amados, 7 dias, e veja que o Senhor, ele nos dá algumas festas. Páscoa, depois ele vem com asmos, 7 dias. Páscoa, primeiro já entre o asmos, 7 dias. Aí ele fala, já depois da Páscoa, no primeiro dia você começa uma contagem. Você vai entregar algo para mim, que é a tua primícia. Então, nós vamos ter a Páscoa, a primícia,
o asmos, não é? E vamos ter tudo a contagem do Homer. E aí o Senhor fala, depois que fizerem tudo isso, 7 semanas de 7, vocês têm Pentecostes. E do que essas festas estão falando? Estão falando de uma entrega. Estão falando de 14 dias, ou seja, um duplo de 7. Está falando dos 7 dias, dos 14 dias que o Cordeiro passou ali, numa plenitude. 4 dias depois fica, mas o Senhor falou, eu vou dar um ano novo para vocês, e 4 dias vocês vão ficar com o Cordeiro. 4, amados, fala dos 4 evangelhos, da plenitude de 4 evangelhos. O Senhor estava falando, aquele Cordeiro na tua casa, você vai ter plenitude ali comigo. Você vai ter um contato com as realidades espirituais dos 4 evangelhos. Talvez no ano que vem possamos entrar nesse tipo de coisa. Um dia gastarmos tempo com os evangelhos e a realidade de Mateus, de João, de Marcos, de Lucas, não é? Gastando tempo com qual é a realidade, o cordeiro, o leão, o rei, o filho, qual realidade existe ali? E ali, naquele momento, o Senhor estava falando para o seu povo, lá quando ainda estava em cativeiro, tem a realidade espirituais da manifestação do Cristo vivo dentro da casa de vocês. 4 dias. Fiquem com o cordeiro, se exponham ao cordeiro, depois vão e matem esse cordeiro. Entrega da vida de Cristo, morte de Cristo, Pentecostes, ressurreição de Cristo, primícias, né? Ázimos, aí vem já a ressurreição de Cristo, depois o Pentecostes, revestimento de poder. Então, o que são esse grupo de primeiras festas? É um grupo que mostra a entrega, a morte e a ressurreição do nosso Cristo e a capacitação da igreja. Então, está tudo dentro do calendário profético de Deus. E depois disso, em 7 meses aí, vem as próximas festas que falam para mim e para você. Ele voltará. Tem um som de trombeta, Yom Teruah. Tem um tempo de arrependimento, 10 dias de Yom Kippur, e depois temos a festa das cabanas, mostrando para nós a transitoriedade da nossa vida nessa terra. Ou seja, fique atento, esteja preparado. Há uma trombeta para soar nessa última temporada. Então, esse conjunto de primeiras festas que vamos terminar agora em Pentecostes, ela nos prepara para as últimas festas. Você entende? Essa temporada agora é um crescimento que Deus dá até Ele falar, agora, minha igreja, vocês estão despertados, vocês estão alertas. Por isso, o som que colocamos desse hino aí, a voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor está te despertando para entender o teu papel espiritual na terra. A movimentação espiritual que o Senhor tem na terra. As primeiras festas já foram cumpridas. As 3 últimas festas são o cumprimento da volta de Jesus. Assim como Jesus, em si mesmo, cumpriu as primeiras festas, ele vai cumprir as 3 últimas. Então, precisamos estar atentos. Nada que existe na palavra de Deus é jogado. O Senhor está falando, eu tenho uma cultura, eu quero que vocês se voltem para a minha cultura. E tenha cuidado para não se envolver com a cabala. Tenha cuidado para não se envolver com o esoterismo. Tenha cuidado para não se envolver com aquilo que é o judaísmo tradicional ou o judaísmo sobrenatural. Tenha cuidado. Judaísmo sobrenatural, cabala. Judaísmo tradicional, ficar nas letras. Só na letra morta. O Senhor está falando para nós, eu tenho vida e vida com abundância. Entenda, eu dei festas sim, mas para que vocês saibam como eu me movimento na terra. Eu me movimento assim, eu envio meu filho, depois eu pego meu filho e falo para ele, vai buscar a luz, vai buscar a minha igreja. Ela está pronta, eu tenho um som, eu tenho uma preparação, agora ela está pronta. Ela entendeu que a vida dela na terra é transitória. Veja lá, hey, ela está nas tendas. Como o povo de Deus andou nas tendas pelo deserto, sabendo ali que era transitória a caminhada dele, assim também nós andamos na terra. Tudo um apontar para o nosso Cristo, a sua movimentação na terra e, por fim, a sua vinda. Você entende? É por isso que você está aqui hoje. Eu creio que o Espírito Santo de Deus te trouxe para você ter profundidade no teu caminhar com Cristo, deixando a orfandade,
deixando os tempos gregorianos e entrando no tempo eterno do Senhor, os quais nos preparam para a vinda de Cristo. Saindo daquele vitimismo, porque nunca entendemos o que está acontecendo conosco, saímos daquele lugar de murmuração, porque nunca entendemos que Deus é por nós, saímos daquele lugar, ai, a mão do Senhor, como Noemi falava, pesou contra mim, quando os nossos próprios pecados nos levam para lugares de morte, como o apóstolo Alexandre pregou esses dias a respeito de Noemi, que o marido pegou os seus filhos e a levou para uma terra, não é por causa da fome, por causa do instinto de sobrevivência. E às vezes, por conta do instinto de sobrevivência que está em nós, nós saímos do poder e da força do evangelho, saímos da centralidade do governo de Cristo, e o Senhor está falando, ei, volte, porque eu sou o Senhor teu Deus que te conduz. Eu ainda sou o bom pastor. Eu ainda tenho pastos verdejantes. Eu ainda tenho águas cristalinas para você. Coloque novamente o teu pé na rota profética e eu vou dar ordem ao teu respeito. Não toque nela. Deixe as espigas cair. Traz alimento para ela. Então, é essa manifestação de amor que o Senhor quer que você e eu tenhamos. Por que temos falado tanto de amor no meio de palavras tão contundentes? Porque é isso que Deus quer que a igreja entenda. Eu estou chacoalhando essa cultura que só te levou para um lugar de desproteção, de tristeza, de abandono, de orfandade. Eu estou colocando a minha cultura, estou te ensinando a ver como eu vejo. Eu estou fazendo um homologeu em você, para que você veja o pecado como verdadeiramente ele é. Homo, igual. Logos, palavra, para que você veja a minha palavra como verdadeiramente ela é. E se ela fala que é ruim, que é pecado, é para a morte, é pecado, é ruim, é para a morte. Mas se ele fala, filha, você é minha filha amada, em quem eu tenho prazer, também é verdadeiro. Então, tudo aquilo que vem para me levar para um lugar de orfandade, eu vou resistir firmemente, até que meu espírito se submeta à realidade do céu. O som da voz do Senhor é poderoso. Ela despedaça os cedros do Líbano. O Senhor preside sobre os dilúvios. O Senhor quer presidir sobre o dilúvio que há no meu coração. Ele quer presidir como aquelas trevas, em cima daquelas trevas, e havia trevas sobre a face do abismo. O Senhor quer presidir sobre isso e falar, vamos começar a colocar as coisas em ordem. Por isso o Senhor está nos ensinando. Festas é para nós entendermos que há uma celebração em Deus para nós. Há um caminhar profético de Deus para nós. Aleluia. E aqui eu quero encerrar com essa palavra aqui. Olha que Deus fala em Hebreus 10, 12 a 17. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelo pecado, ou seja, o ritual do Velho Testamento foi totalmente extirpado, porque já temos um Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele fala, depois que Cristo fez isso, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Veja que ele fala, aperfeiçoou e sendo santificados. Então, por que aperfeiçoou? Porque o Espírito reviveu, mas a santificação está sendo um processo. Estão sendo santificados. Processo. É uma obra de dia após dia. Mas ele aperfeiçoou. Está no passado. Então, ele já me aperfeiçoou. Mas repare que você, que nem a doutrina, uma vez salvo, sempre salvo, aquelas coisas da graça libertina, não é? Isso aí tudo cai por terra nesse pedaço de versículo de Hebreus. Ele me aperfeiçoou, sim, para me assentar à mesa com ele, lá nas regiões celestiais, mas eu continuo sendo santificado, porque a santificação é processual. Eu tenho uma santidade que me habilita, que me aperfeiçoa para ter novamente comunhão com Deus. Mas é na comunhão com Deus que eu estou sendo santificado. É processual. Entende? Aí depois, quando estão sendo... E disso nos dá testemunho também o Espírito Santo, porque após ter dito, esta é a aliança que farei com eles, o Espírito Santo está testificando. Eu tenho aliança com vocês. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as
escreverei. Aí o Espírito Santo está dentro de nós, está nos conduzindo. Ele vai colocar no nosso coração as leis do Senhor. Em Cristo Jesus podemos obedecer às leis, porque ele cumpriu toda a lei. E aí ele fala, e sobre a sua mente as escreverei. Ou seja, o que é que manifesta na nossa mente é algo chamado temor do Senhor. Porque aí a nossa mente, a nossa consciência, ela é despertada para aquilo que é da parte de Deus. E aí ele fala, dos vossos pecados, das vossas iniquidades, não me lembrarei. Então, veja o que é que Deus está falando para nós entrarmos nesse lugar onde a perfeição, ou seja, nós temos um livre acesso ao nosso Deus. E esse processo não é debaixo de condenação, é debaixo de uma alegria na qual Deus está falando, os teus pecados não vou me lembrar. Então, atualize a tua santificação para que esses pecados estejam verdadeiramente esquecidos diante de mim. Você entende como Deus está trabalhando nas nossas vidas para apresentar para Ele mesmo igreja santa, sem ruga, sem má. É isso que Ele está falando. Está nos lavando, está nos lavando pela lavagem da palavra. É muito amor derramado. Então, quando Ele colocou aqui, filha, antes era uma flor de farinha, agora são 2 pães. Eu falei, Jesus, como o Senhor cresceu dentro de nós, está multiplicado dentro de nós. Nós apresentamos o Senhor, agora temos direito a comer essa abundância, esse crescimento? Sim, porque Pentecoste quer dizer festa da colheita, da própria palavra dentro de nós. Filhos maduros, agora abalizados pelo Espírito de Deus. Deus está falando agora, vão e deem frutos. Vou dar talentos para vocês, vou dar ministério para vocês, vou encher vocês dos dons espirituais. E meu Espírito trabalhará em vocês para que vocês tenham caráter, para que vocês tenham poder e para que vocês saibam que vocês têm uma missão nessa terra. Isso é Pentecostes. Uma colheita para o próprio Deus. Uma colheita abundante daqueles que se dispuseram a ficar sendo revestidos de poder. Ficai em Jerusalém. Jerusalém é lugar tipicamente, simbolicamente falando, profeticamente falando, é um lugar onde a verdade, onde a vontade de Deus se estabelece. É o centro da vontade de Deus, Jerusalém. Então, nós estamos aqui em Jerusalém, no Homer, contando. Senhor, música, quero tirar. Identidade falsa, quero tirar. Fundamentos de sexualidade errado, quero tirar. Fundamentos de idolatria, quero tirar. Fundamentos de... Todos os fundamentos que foram trazidos, que agora eu não me lembro mais. O Senhor está falando, você está ficando em Jerusalém. Até que do alto eu estou derramando o meu espírito e te enchendo de poder, porque você vai ter caráter, você vai ter poder e você vai saber que a tua missão é manifestar a glória de Deus para um povo que está gemendo, sem diluir o meu evangelho. Entende o que é Pentecostes? É o Cristo vivo, manifestado de nós, em nós. É o reino de Deus em movimento. Manifestemos o reino. Fica com essa palavra nesse dia. Rumine isso. Eu sou uma eleita de Deus, uma escolhida de Deus, porque eu quis, não por predestinação, cuidado com essa doutrina, não é? Não por predestinação, mas porque Deus enviou Jesus com seus braços abertos para morrer pela humanidade inteira e o seu Espírito me alcançou e eu quis. Voluntariamente eu quis. O Espírito me convenceu do pecado, da justiça, do juízo. Agora eu estou aqui para manifestar o reino. E o primeiro lugar onde eu vou manifestar o reino, amém, pastora Margarida? Eu vou manifestar o reino a mim mesma, em nome de Jesus. Vou entrar nos lugares onde está sem governo da palavra de Deus e vou executar governo, que é como meu esposo falou. O Senhor foi trazendo, através da musicalidade, através da visão distorcida, foi trazendo coisas do nosso casamento que ainda estava embustida. Digno de toda honra seja o matrimônio. Aí Deus começou a remexer. Sabe o que é matrimônio? Para que depois nós cheguemos no leito sem mácula. O Senhor começou a trazer profundidade. Por isso ele está falando, eu já te aperfeiçoei. Passa pelo processo de santificação. Vocês estão aprofundando os meus princípios dentro de vocês. E eu quero verdadeiramente que vocês sejam santos, porque eu sou santo. É isso. Amém? Então esteja alegre, esteja feliz, porque o reino de Deus é justiça, aperfeiçoados diante do Senhor. Paz, porque eu estou me santificando debaixo da mão poderosa do meu Deus que me ama. E alegria, porque eu estou sendo cada vez mais livre e a minha alma deixa de ser aflita. Amém? Deleite-se no Senhor nesse Shabat, descanse nele.
e prossiga esse processo tão maravilhoso e tão feliz, pelo menos para mim, que o Senhor tem trazido para a nossa vida. Amém? Vamos nos sujeitar a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Amém? Em nome de Jesus, fiquem com Deus. Amanhã, 7. Eu vou orar. O pastor foi. Pronto. Shabbat Shalom. Irmãos, nessa rota dessa busca do pão, nós podemos nos enganar muito em ambientes de escassez. Por quê? Porque nós vemos ali Noemi falando, ditosa partir, mas ela estava indo atrás do pão que perece. Ela não estava, ela estava ditosa no quê? Ela estava ditosa numa esperança que ela estava indo para uma terra que tinha o pão, mas ela se encontra com o pão que perece. E ela fala, voltei amarga. Ela está voltando para a rota e ela está amarga, porque para ela não tinha o pão que perece. Então nós podemos andar totalmente enganados, achando que estamos indo para um lugar que Deus está operando e nós estamos apenas buscando o pão que perece. Na multiplicação dos pães, os discípulos falavam assim: aonde nós vamos comprar pão para tanta gente? Eles só conseguiam enxergar o pão que perece. Jesus estava querendo multiplicar para ter uma manifestação do próprio pão da vida, da própria presença dele ali. Então, tomemos muito cuidado com aquele negócio. Ah, Deus falou, eu vou para cá, eu vou para lá. E nós estarmos correndo atrás do pão que perece e estarmos sofrendo por causa da escassez. A escassez, ela pode ser vencida no lugar, no ambiente que nós estivermos, se nós recebermos a manifestação de Cristo e ele vai multiplicar, ele vai criar, ele vai trazer uma circunstância diferente. E nós não vamos precisar nos mexer para um lugar geográfico, para um lugar que nós entendemos que ali tem uma saída, porque a saída é Ele, e é Ele que vai fazer acontecer. Então, que nós aí façamos uma checagem, uma revisão da nossa vida, para que nós não estejamos perdidos nessa rota profética, buscando o pão que perece. Amém? Então, nós vamos orar agora a respeito desses Salmos 11:3, onde diz, se os fundamentos estiverem destruídos, o que poderá fazer o justo? Então, eu creio que o Senhor tem mexido nas nossas vidas, tirado muitos fundamentos e nós vamos poder avançar. Então, eu quero encerrar esse tempo, né, da Contagem do Homem. Hoje é o último dia da Contagem do Homem, fazendo essa oração e trazendo aí essa direção para nossas vidas, para que nós tenhamos uma certeza absoluta que aquilo que foi mexido e posto fundamentos novos, nós vamos começar a ter o nosso altar falando diferente, e tenhamos essa expectativa, festejemos amanhã em Pentecostes e entremos realmente num outro lugar em Deus, em nome de Jesus. Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer por cada vida que tem se envolvido nesses dias da Contagem do Homer, Pai. Foram 49 dias onde nós pregamos, falamos, ensinamos, aprendemos, fomos confrontados e o Senhor tem nos trazido saídas, escapes, Pai, para nos tirar de loucuras, para nos tirar de buscas por um pão que perece, para nos tirar de lugares onde nós temos razão, onde nós queremos vingança, onde nós nos manifestamos de acordo com aquilo que eram fundamentos errados, equivocados, que estavam dentro de nós, bem enterrados na nossa terra, com um altar muito bem construído, e falávamos através desses lugares porque não tínhamos outra coisa para falar. Até pensávamos em fazer algo diferente, mas daqui a pouco estávamos na mesma situação, porque tinha ali, ó Pai amado, fundamentos. Então eu quero te agradecer porque o Senhor tem mexido nas nossas vidas, tem arrancado esses fundamentos e temos uma esperança e uma expectativa em Ti. E verdadeiramente, Pai, coisas novas foram enterradas em nós. E o nosso altar, então, terá condições de dar respostas diferentes, direções diferentes, e chegaremos em lugares diferentes. Obrigado por cada vida que perseverou, que não desistiu, passou por guerra para parar, mas não parou, está aqui, está assistindo, está se expondo, e que verdadeiramente, Pai, tu possas operar a favor das nossas vidas, em nome de Jesus. Muito obrigado por esse tempo, que o teu nome seja sempre glorificado e exaltado, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Irmãos, eu quero falar um pouquinho a respeito das ofertas. De repente você fala assim, eu não vou ofertar nessa festa de Pentecostes, amanhã a apóstola vai falar de oferta também, mas eu queria falar algo assim que você possa meditar um pouquinho a respeito da sua vida, naquilo que você pode honrar esse ministério, honrar as nossas vidas, dentro de tudo isso que foi liberado, que foi feito. A palavra de Deus fala para que nós não atemos a boca do boi que debulha, para que digno é o obreiro do seu salário, e também que
se nós repartirmos aquilo que é um alimento espiritual, será que é errado, é ilícito nós também recebermos uma visitação de oferta, um tipo de provisão financeira da parte daqueles que estão se alimentando espiritualmente? Então, se você se alimentou espiritualmente nessa contagem do Homer, se você entende que você pode abençoar nossas vidas ou esse ministério, não deixe de fazer isso. Faça com que realmente a tua oferta chegue até as nossas vidas. Você que não está nos grupos, que não tem aí o lugar para depositar, a nossa chave Pix para ofertas pessoais é fogo no bicho, escrito tudo junto, bicho com x, @gmail.com. E a nossa oferta para o ministério é CNPJ 36 980 685 0001 27. Então, ore ao Senhor, se o Senhor confirmar no teu coração, faça essa oferta, faça essa selagem e que nós realmente possamos aí estar trabalhando a favor do reino nesta parte. Nós temos visto muitas mudanças nas nossas vidas em honra, em oferta, dízimos, que nós ali enviamos ao apóstolo Éder e nós temos visto, graças a Deus, sim, as coisas, as portas se abrindo. A apóstola Fátima falou algo muito interessante esses dias a respeito de abrir a janela dos céus, e ela trouxe a janela como um lugar de luz, um lugar de revelação, onde vem o entendimento através do dízimo, através das ofertas, que ele vai abrir a janela dos céus, ou seja, ele vai ter um lugar que você vai estar abrindo um espaço que você estava em trevas, que você não via uma situação, e de repente vem uma revelação, vem uma luz, para que você possa caminhar diferente. Então, eu achei essa palavra muito interessante, e então aplique isso, ore ao Senhor, fala, Senhor, eu preciso de revelação, preciso de um entendimento, eu preciso dessa janela. Então, você vai ofertar, você vai dizimar, você vai ofertar aí na festa de Pentecostes, você vai ofertar porque você recebeu essas porções esses dias, e você vai honrar nossas vidas, e o Senhor vai te abençoar nessa área aí também, em nome de Jesus. Amém? Shabbat Shalom, um grande dia, descanso. Amanhã, Pentecostes, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, abraço. Shabbat Shalom. Deus nos abençoe. Até amanhã, em nome de Jesus, querendo Deus. Amém? Glória a Deus.